Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ariane Camargo, sou aluna da Uninter do curso de Licenciatura em Artes Visuais e eu tô aqui hoje com uma proposta trazendo para vocês um mini curso sobre artes visuais com foco na arte moderna brasileira. Esse mini curso faz parte de um trabalho de estágio da conclusão do meu curso e eu vou trazer alguns temas bem interessantes para vocês. A gente vai focar no que é arte visual, vou fazer um pequeno resumo da história da arte para contar para vocês. Desculpa. E é muito interessante que a gente fale sobre arte visual e entenda, aliás, é muito interessante que a gente fale sobre arte e entenda que nenhuma história é contada sem a arte como ferramenta. Então muita gente acha que a arte é algo, sobretudo atualmente, muita gente acha que a arte é algo supérfluo e não é. A escrita, por exemplo, ela é arte, vocês sabiam? É considerada uma criação artística a escrita. E a escrita, isso vai ser falado no nosso curso em breve, a escrita ela foi criada como meio das grandes cidades, as primeiras grandes cidades que surgiram, de fazer registros econômicos, coisas que eram extremamente necessárias para o desenvolvimento da organização dessas cidades. Então, assim, a arte é registro de muita coisa, gente, muita coisa. A gente não se fala da história do mundo, da história da humanidade, sem usar a arte como representação. Então é um curso muito interessante, a gente vai ver muita coisa, sim, de estética, muita coisa bonita, mas a gente vai ver muita história, a nossa história, a história da humanidade. E por que o foco no modernismo? Eu particularmente gosto muito do modernismo, porque é um movimento que traz, como o próprio nome já diz, o que tem de mais moderno na história da arte, né? E, sobretudo no Brasil, o modernismo, quando a gente estuda o movimento modernista no Brasil, a gente aprende muito sobre a nossa história, a gente aprende muito sobre a nossa identidade. E quando eu falo a nossa identidade, é definitivamente uma identidade tipicamente brasileira. Não o que a gente tem de colônia, não o que a gente tem de referência europeia, norte-americana. É o que é de fato tipicamente brasileiro. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso curso. E eu começo perguntando para vocês, o que é arte visual? Você já se questionou, se alguém te pergunta o que é arte? O que é arte já é uma pergunta difícil, né? A gente tem uma certa dificuldade de definir o que é arte, e até a gente que estuda sobre arte tem essa dificuldade também de definir, porque é uma coisa tão particular e quando você estuda todos os movimentos, você estuda vários artistas e várias formas de se fazer arte, você vai percebendo que ela está em constante mudança, assim como o comportamento humano, assim como a história da humanidade. Então a gente pode criar, a gente pode conhecer conceitos, a gente pode criar parâmetros, mas dizer isto é ou não é arte é algo que eu acho bastante complexo, bastante relativo. Vamos começar do início. Para começar, arte visual é uma parte dentro do campo da arte, certo? Dentro das artes a gente encontra muita coisa. Gente, desculpa, eu vou ter que consertar de vez em quando o meu pedestal porque ele tá dando uma caidinha aqui, mas vai dar tudo certo. Dentro do mundo das artes a gente encontra vários tipos de arte. A literatura é arte, a poesia, a música é arte. O que são as artes visuais? Artes visuais são, como o próprio nome já diz, aquela arte que você vê. A arte que tem como visão a principal forma de avaliação. Aí a gente tem os exemplos: desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, vídeo, cinema, design, artesanato e arquitetura. Sim, minha gente, a arquitetura é arte visual.
E é muito interessante, inclusive, dizer que muita gente que estuda arquitetura, muita gente faz a pós em artes visuais. Porque quando você faz um curso de arquitetura, eu arrisco dizer, sem muita insegurança, que 50% do que se vê ali está relacionado à arte visual, ou mais, talvez até bem mais. Porque quando a gente estuda arte visual, a gente vê muito de arquitetura também. Então é interessante, né? A gente pensar em arquitetura, a gente sempre relaciona a arquitetura mais ao que é exato, à construção, e é um campo que é completamente relacionado ao mundo da arte. Bom, como tudo começou? Lá na pré-história, porque desde que o homem é homem, ele faz arte. Meu celular entortando de novo, desculpa. Desde que o homem é homem, ele faz arte, certo? Então lá na pré-história já existia a famosa pintura rupestre. Eu selecionei aqui, gente, algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, mas, olha aqui, pinturas rupestres. Todo mundo já é familiarizado com o que é pintura rupestre, né? Todo mundo, seja na escola, na TV, no cinema, em revistas, livros, já viu alguma coisa sobre pintura rupestre. Então vocês sabem que eram desenhos que os homens das cavernas faziam. Ah, tá, eu tava falando que o grupo que eu vou criar com vocês, alunos, que hoje é terça, né? Eu tô postando esse vídeo hoje, terça. Eu criei o grupo ontem. É porque eu tô gravando o vídeo antes. Mas é isso mesmo. No grupo, todos os links interessantes de referência, imagens, vídeos, o que eu puder mandar para vocês de material para vocês reverem e poderem analisar com mais calma, com mais tempo, depois eu vou estar mandando nesse grupo para vocês. Então eu mostrei aqui mais ou menos, mas eu mando outras referências lá. Quem interessar, aprofundar, eu posso mandar sites, links, ok? Então tudo certo. Como eu ia dizendo, os homens das cavernas, eles faziam esses desenhos nas paredes e tinham um significado, tá? Não existia o conceito de arte na época. Ninguém fazia desenho nas cavernas porque estava fazendo arte. Não. O homem das cavernas, antes que eu explique por que eles faziam, uma curiosidade, o material que eles usavam na arte pré-histórica eram naturais, eram ingredientes naturais, eram pigmentos feitos através de carvão, argila. As cores eram formadas por meio de misturas de minerais, que eram triturados. Interessante, né? E aí eles faziam essas misturas, trituravam, criavam as tintas deles. E estes homens das cavernas, eles era uma coisa mística mesmo. O desenho era uma questão mística. Eles acreditavam que tudo que o desenho simbolizava se tornava realidade. Então, quando eles pintavam um animal, pintavam a representação da caça, um animal sendo pego, sendo capturado, aquilo eles estavam almejando que, desenhando aquilo nas paredes lá das cavernas, eles iam de verdade na vida real capturar esses animais, que isso ajudava. Então, desenhavam ritos religiosos também e outras coisas. Deixa eu só conferir se eu não estou esquecendo de nada importante, que tem alguns fatos bem interessantes da arte pré-histórica que eu queria passar. Ok. Eu trouxe para vocês, porque na verdade a arte pré-histórica, ela não é só rupestre, tá? Eles faziam gravuras em pedra, esculturas e estatuetas. Gente, existe uma estatuetazinha, é a Vênus, que ela é datada como a estatueta, a esculturazinha, a estatueta mais antiga da história da humanidade. É a Vênus de Willem Ford.
ela é datada 25 mil anos antes de Cristo. É uma escultura em pedra. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sou muito apaixonada, gente, por essas esculturas pré-históricas. Essa aqui é a Vênus. E aí, como eu disse, tá dando para ver? Como eu disse para vocês, que nesta época tudo era representação de algo que eles desejavam, não era só uma representação artística, não era estética, não era nada disso. Tudo que eles criavam era no intuito de trazer aquilo para a realidade. Gente, nesse período da pré-história, eu não sei se vocês sabem, mas a humanidade morreu muito cedo. Se você vivesse 30 anos, você era considerado um ancião. As pessoas não chegavam nem a 30 anos, porque não tinha a medicina que a gente tem hoje, não tinha medicação, não sabia fazer o uso, não existia tecnologia, não existia nada disso. Então, as pessoas morriam de qualquer coisa muito cedo. Tudo ficava muito grave cedo e elas morriam. Então, vocês têm noção do quanto era importante a reprodução para essa galera? Ou seja, dito isso, quando eles representavam uma mulher com a anca larga, peitos fartos, essa mulher, ela era o padrão de beleza da época. Era o tipo de mulher que aparentava ser mais fértil, ser uma mulher que poderia dar mais filhos. Então, quando eles faziam essa representação, isso aqui era sobre reprodução. Era que atraísse mais mulheres saudáveis, fartas, mulheres que conseguiriam gerar mais filhos, porque era algo muito importante e desejado na época. Então, vocês podem reparar que eles acentuam para essas características que o peito, né, de amamentar, o quadril, até a genitália, tudo acentuando para essas partes, que é o que realmente significa. Ela nem tem rosto, ela não tem pele, ela não tem braço. O foco é essa questão mesmo de reprodução. Essa aqui é a mais antiga. Agora, ela tem esse nome Vênus de Willenford porque ela foi encontrada em Willenford. Ela é a mais antiga encontrada, mas existem várias de estatuetinhas com esse tema e com outros também que eram bem próprios da época. Uma curiosidade, aí vocês perguntam, mas como que se sabe disso? Como se sabe que eles criavam com esse intuito? Não é achismo, tá? Arqueólogos, pessoas que trabalham nessas áreas de buscar entender as raízes dessas coisas, antropólogos, essas pessoas encontraram civilizações muito antigas que ainda existem, isso não agora, tá? Isso, lógico, há um tempo atrás. Civilizações que ainda preservavam essa cultura. Pessoas que preservavam muitas coisas dessa cultura muito antiga. Então, foi sendo descoberto, associado ao longo do tempo e chegaram a essas conclusões. Ok. Passado a pré-história, eu tô só conferindo se eu não esqueci de nada, gente, porque é muita coisa que eu quero passar para vocês. Mas passada a pré-história, vem a arte antiga, que ela tem início com a invenção da escrita, 3.500 a.C. Como eu falei para vocês, a função da escrita era manter os registros econômicos e comerciais nas primeiras grandes cidades do Oriente Médio, Egito, etc. Nessa época foram criadas, inclusive, as 7 maravilhas do mundo, né? Pirâmides do Egito, Colosso de Rhodes, desculpa, eu não lembro, eu até olhei, mas eu não lembro a pronúncia. Os Jardins da Babilônia, a Estátua de Zeus, o Templo de Ártemis, o Mausoléu de Alicarnasso, desculpa, e o Farol de Alexandria. Eu vou mandar todas essas imagens dessas 7 maravilhas para vocês com os nomes, se vocês quiserem conferir, tá?
A partir daí surge a literatura, que é a segunda arte da história. A primeira são os registros de estatuetas, pinturas rupestres, desenhos. A segunda arte que surge na história da humanidade é a literatura, a escrita, né? Então, no Egito surgiu a arte com conceito religioso, de imortalidade, sobretudo, né? Que são as pirâmides, que tinha os faraós, eram monumentos colossais, né? A arquitetura do Egito, ela impressiona, inclusive, as pessoas até hoje, né? Por causa dessas obras gigantescas. E muito mistério em torno disso. A pintura egípcia era hierárquica. Então, o faraó, ele era representado maior, os súditos menores e os inimigos menores ainda. Não fosse assim, o pintor era decolado. Eu vou mandar alguns registros que eu acho interessante dessa parte também da arte. Mas é lógico que eu tenho certeza que vocês têm referência, vocês já viram pinturas egípcias e é isso. É a lei da frontalidade, né? Que todo mundo sabe, que os membros de perfil, ombros e olhos para frente. Eu não sei fazer isso. Em seguida, vem a Grécia Antiga, que aconteceu uma grande movimentação na pintura e na escultura. As esculturas na Grécia Antiga, elas eram muito marcadas pela simetria, pela perfeição. Então, nesse período, é um período que a arquitetura se destaca muito dentro do campo das artes, por causa desses grandes templos, né? Essas colunas totalmente simétricas dessa época da Grécia Antiga. Esses templos, eles eram para cultuar deuses, por isso eles eram tão perfeitos. Havia uma exigência muito grande na perfeição desses templos, porque era algo muito sério mesmo para eles. E aí, a partir disso aí, dessa arquitetura e tal, vai surgir o teatro e a comédia. A gente vai seguir para a pintura romana, porque o nosso foco é na arte visual. A pintura romana pintavam cenas do cotidiano, figuras mitológicas também religiosas, e prevalecia a tridimensionalidade. Vou mandar referências de imagens para vocês também, para vocês irem se familiarizando. Por volta de 1200, surge na Itália o Renascimento, valorizando o artista como criador. Então, em 1200, começa definitivamente algo mais moderno na história da arte, porque a partir desse momento aqui do Renascimento é que o artista vai ganhar autonomia, vai ganhar liberdade. No Renascimento, os artistas eles ainda tinham um compromisso com a sociedade, que eles retratavam muito do que a nobreza queria. Então, eles vendiam muito quadro por encomenda. Mas é a primeira vez na história que um artista vai pegar uma tela e vai pintar o que ele quer. É lógico que ainda existem algumas regras, mas é o primeiro momento em que o artista... É o primeiro momento de conceito de arte enquanto arte, fruição, estética e etc. Um grande momento. Uma coisa interessante sobre Leonardo da Vinci, que é, sem sombra de dúvidas, o artista que mais se destaca nesse momento da história, ele não dormia, gente. Leonardo da Vinci dormia 90 minutos por dia, apenas. E ele fazia pausas de 15 minutos de sono, que era só para não morrer mesmo. Ele tinha uma ambição muito grande de construir uma obra impecável, genial. Então ele não foi só um artista que estudou o material que ele poderia usar, que estudou desenho. Não, ele estudou tudo que vocês imaginarem. Ciência, ele conhecia a anatomia humana como poucas pessoas na época. Então, assim, um gênio. A obra mais famosa dele é o Homem Vitruriano, né? E a história dessa obra
é muito interessante. Quem tiver oportunidade de interesse, pesquise. Eu não vou me exceder muito falando de Da Vinci, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Mas a história do Da Vinci é maravilhosa. Então, Leonardo da Vinci. Sabe o desenho, As Tartarugas Ninjas? Vocês já repararam que as quatro tartarugas têm nomes de artistas, de pintores da época? Pois é, Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo, todos eram artistas renascentistas. Rafael pintou as Madonas, que misturava mitos e religiosidade. Misturava mitos, religiosidade e realidade. Ele pintou a Sagrada Família também, que é uma das obras mais famosas do mundo. Vou mandar para vocês também. Michelangelo foi um escultor e arquiteto. Ele que criou Pietà, que é uma obra muito famosa. Vou mandar também a referência para vocês. Pietà é maravilhosa, maravilhosa. Inclusive tem uma banda que chama Pietà, que eu acho maravilhosa, que eu recomendo também. Donatello foi um grande escultor também, que inspirou Michelangelo. No final do Renascimento, então, as técnicas e os conceitos, eles foram se transformando. Depois que toda essa galera começou a quebrar esse conceito de como criar mesmo a arte, eles começaram a ficar, digamos assim, mais à vontade, tudo foi se transformando. Gente, é um caminho sem volta. A arte é um caminho sem volta. Na Holanda, no final do século XVI, Frans Hals começa a pintar retratos. Então, no século XVI é que se começa a fazer os primeiros retratos, o que envolve mais realismo na arte, né? Vermeer, autor do famoso A Moça do Brinco de Pérolas, ele fez muito uso de sombra e luz. Ali eles começam a usar inovar em técnicas. Inclusive tem o filme Moça com Brinco de Pérolas, que eu recomendo muito, com a Scarlett Johansson. Esse filme é maravilhoso, eu assisti ele várias vezes. Eu gosto muito de filmes com temas de arte, de artistas. É muito interessante. Eu adoro esse tema, eu recomendo muito. Se eu conseguir achar links dos filmes, eu vou compartilhar com vocês também. Em 1789, começa a Revolução Francesa. É o começo do fim do absolutismo, do poder concentrado na mão do rei e da igreja, né? Porque, gente, pobre não tinha condição de pagar um artista para pintar um quadro. Não tinha a menor condição de comprar um quadro naquela época. Embora os artistas fossem bem pobres, a maioria deles também, mas era algo de valor, era algo nobre. Você encomendar um quadro, pintar a sua família, pintar algo que você goste muito. Porque não tinha outra forma, não tinha fotografia, não tinha vídeo, não tinha nada. Então era a única forma de você fazer registros. Era caro. Então, no começo do fim do absolutismo, quando acaba esse poder concentrado na mão do rei, isso influencia todo o sistema político que a gente vive até hoje, né? Então, nesse momento, a arte volta a mudar completamente. A arte neoclássica do século XIX resgata mais uma vez o racionalismo da antiguidade e do Renascimento. Nesse momento se destacam artistas como Jean-Baptiste Debré. Jean-Baptiste Debré é um artista genial. Tem muitas obras que eu posso mandar para vocês. Eu vou ver se eu mando alguma interessante, falar algo sobre ela. Mas eu recomendo que vocês pesquisem toda a obra dele, que é maravilhosa. O romantismo surge nessa fase, se contrapondo ao racionalismo. Nesse momento, a gente vê a arte trazendo mais drama, erotismo, mais emoção. Então não é mais só uma representação. Porque, gente, no Renascimento, as obras eram geniais? Eram. Mas é todo mundo assim. Algumas pessoas falam que isso é porque eles tinham dentes podres, eles não gostavam de sorrir porque o sorriso era feio. Provavelmente, porque isso é um fato. Mas aí, nesse momento aqui, ó, é que começa a abrir espaço de fato para a modernidade, que
é muita coisa nova que chega nesse momento. Surge também o realismo. O realismo é um movimento muito massa da arte também. O realismo ele se contrapõe ao romantismo no que diz respeito à subjetividade e individualidade. O realismo ele é o primeiro momento que existe reflexão sobre realidade de desigualdade social na arte. É o primeiro momento em que artistas começam a retratar a desigualdade enquanto crítica, acentuar a crítica da desigualdade em sua obra. Então, é um primeiro momento em que vai ter pessoas pobres sendo retratadas em telas e em situações de pobreza, de vulnerabilidade, o que era muito incomum antes, né? Então a gente consegue concluir que depois da Revolução Francesa é que a gente começa a ver mais o povo retratado, né? A gente vai ver... Já não são mais coisas isoladas, pessoas que pagam por uma arte. Então, essa liberdade que Da Vinci teve, que esses artistas medievais tiveram, essa liberdade, a gente percebe que ela era muito limitada. Depois do realismo é que a galera começa a ficar livre mesmo e que não tem mais e que tem outro propósito, que tem uma questão muito mais social, muito mais política na obra. Antes, além dessas questões de pessoas nobres, também tinha os temas religiosos, né, gente? Um desses artistas famosíssimos é Aleijadinho, de Ouro Preto, Minas Gerais, que tem uma obra genial, fantástica também. Isso, então o modernismo começa a surgir no fim do século XIX e ganha bastante força no início do século XX. A gente vai falar de como esse modernismo chega no Brasil na próxima aula, porque está quase encerrando o nosso tempo e eu ainda quero trazer algumas outras referências para vocês que eu separei aqui. Deixa eu ver. Nossa, gente, eu falei até da sede. Tem algumas imagens que eu queria mostrar para vocês. Bom, eu vou mandar, aqui na verdade nos livros tá bem pequeno, então eu vou mandar para vocês pelo grupo mesmo, tá? Eu acho que vai ser melhor, porque lá a gente pode discutir, debater, então vai ser assim. Amanhã eu vou postar para vocês a segunda parte dessa aula de introdução. A gente vai chegar nessa fase do modernismo chegando ao Brasil, as vanguardas europeias que foram fundamentais para modernizar a arte. Nessa fase, o Brasil ele teve muito paralelo em questão de tempo. Isso estava acontecendo na Europa e foi bem paralelo, porque muitos intelectuais, artistas brasileiros estavam na Europa. Então eles trouxeram isso para cá bem assim, na época mesmo que isso estava acontecendo. Então, são vanguardas muito interessantes da gente falar, vou trazer referências para vocês, vou falar um pouco sobre elas. As vanguardas são o futurismo, o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo e o cubismo. A gente vai aprofundar um pouco. Antes de começar a falar sobre modernismo brasileiro de fato, eu quero que vocês entendam muito bem o que foram essas vanguardas. Vanguarda é aquilo que vem à frente, né? É aquilo que puxa outras coisas. Então, é uma base muito interessante para a gente entender no nosso curso, para a gente conseguir compreender tudo que vem depois, tudo que vai ser usado no Brasil a partir dessas vanguardas. É muito interessante, gente, muito interessante. Então, a gente vai combinar assim. Eu vou postar para vocês amanhã, a próxima aula. A gente vai falar dessas vanguardas. Na quinta-feira, a gente tem um encontro às 20 horas. Eu vou confirmar esse horário com vocês, tá? A gente tem um encontro. Nós vamos
debater sobre esses temas todos, sobre essas obras todas que eu compartilhei com vocês. E eu quero que vocês me falem sobre as curiosidades, sobre os interesses que vocês têm, que a gente pode aprofundar naquilo que vocês acharem mais interessante, sem perder o foco na minha proposta. Então a gente vai fazer esse curso juntos e eu espero que vocês gostem. Espero que tenham gostado da nossa introdução, dessas curiosidades e do que foi falado até aqui, nesse momento. Desejo bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima aula.